As diferentes cores das flores sempre foram uma fonte de prazer e encantamento. Porém, somente no século XX é que os químicos vieram entender como as cores dependem da presença de certos compostos orgânicos cujas estruturas são comuns, e descobriram também que pequenas diferenças estruturais na molécula podem aumentar a fotossíntese, pode produzir uma vitamina importante, ser um princípio ativo mais eficiente em um determinado medicamento. Hoje sabemos o formato dessas moléculas, seu número de átomos, seus grupamentos, os tipos de átomos, permite entender as propriedades dos componentes. A indústria, seja farmacêutica ou de qualquer outro segmento, busca novos materiais e compostos, utilizando desenhos computacionais de moléculas, com dados obtidos de todo um estudo científico de estruturas moleculares. As estruturas de linhas que se aprende nas escolas secundárias não mostram os arranjos tridimensionais no espaço, ou seja, como os átomos estariam distribuídos no espaço de uma molécula. Esse arranjo espacial dos átomos em uma molécula nós chamamos de geometria molecular. Existe uma teoria chamada VSEPR, que em português significa teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. É uma teoria que se baseia na repulsão dos grupos eletrônicos, seja o menor possível. Uma teoria que foi lançada no ano de 1957 por um químico chamado Gillespie, e ele se baseou em trabalhos já existentes. A existência de uma molécula requer a sua estabilidade, e a estabilidade depende da energia. Quanto menor a sua energia, maior a sua estabilidade. Um arranjo molecular tende a menor energia possível. As ligações têm que ficar o máximo possível afastadas entre si, a fim de minimizar as repulsões. Com isso, quanto maior o ângulo entre as ligações, menor será a repulsão e mais baixa a energia. Vamos dar uma olhada na molécula de gás carbônico, o famoso CO2. Essa molécula, nós podemos observar que ela é formada por um átomo central de carbono com 2 de oxigênio, formando assim uma molécula linear. Essa molécula linear possui
um ângulo de 180 graus entre as suas ligações. Agora vamos ver a molécula de água. A molécula de água é formada por um átomo de oxigênio com 2 átomos de hidrogênio, porém a geometria é uma geometria angular. O que diferencia essa molécula de água da molécula de gás carbônico? São moléculas muito semelhantes. A molécula de água, nós temos 2 pares de elétrons não ligantes justamente no átomo de oxigênio. E isso forma 2 nuvens eletrônicas que provocam uma repulsão nas ligações existentes, estabilizando assim a molécula num ângulo de 104 graus e meio. A determinação desses ângulos com precisão é obtida experimentalmente através de uma técnica, a técnica para determinação de ângulos de moléculas menores é a espectroscopia rotacional e vibracional. Agora, para as moléculas maiores, nós temos a difração de raio-x. Vamos ver agora a molécula de tricloreto de bório. Essa molécula possui um átomo de bório com 3 átomos de cloro. Essa molécula não possui nenhum par isolado. Logo, os pares compartilhados estão livres em uma configuração de menor energia possível, formando ângulos de 120 graus. Ela possui uma geometria triangular plana. Agora vamos observar uma molécula idêntica a esta, porém que contenha um par isolado. Vamos imaginar a molécula de amônia. A molécula de amônia é formada por um átomo de nitrogênio com 3 átomos de hidrogênio. No átomo de nitrogênio temos um par de elétrons não ligantes que formam uma nuvem eletrônica que exerce uma repulsão sobre as 3 ligações existentes. E com isso a geometria mais estável para esta molécula é uma pirâmide trigonal. É bom lembrar que os pares isolados ocupam mais espaço do que os pares compartilhados. Por isso eles oferecem uma maior repulsão em relação aos pares compartilhados.
Vamos agora a uma molécula semelhante a essa, que é a molécula de fluoreto de cloro. A molécula de trifluoreto de cloro é formada por um átomo de cloro e 3 átomos de flúor. O átomo de cloro possui 2 pares não ligantes. Com isso, temos 2 nuvens eletrônicas neste átomo. Esses 2 pares isolados repelem um par compartilhado com um ângulo aproximadamente de 120 graus e repelem os 2 outros pares compartilhados a um ângulo de 90 graus, simetricamente. Os 2 pares compartilhados, que estão a 90 graus, também exercem uma força de repulsão em sentido oposto. Sentido oposto aos pares não ligantes. Temos como resultado disso aí uma anulação das repulsões, gerando assim uma geometria em forma de T. Esse arranjo é o que confere uma mínima repulsão entre os pares de elétrons. E agora vamos imaginar uma molécula que tenha 4 átomos ligados ao átomo central, ao invés de 3. Digamos a molécula de tetrafluoreto de enxofre. Uma molécula formada por 4 átomos de flúor ligados a um átomo de enxofre. Se compararmos essa molécula com a anterior e colocássemos o átomo adicional no mesmo plano dos 2 átomos perpendiculares, os pares não ligantes, teríamos 3 pares compartilhados. Com isso, sofreria uma repulsão com a nuvem. Como a molécula busca a menor tensão possível, com isso ela vai adquirir a geometria que tem a menor quantidade de repulsões. Sua geometria será uma gangorra. Vamos ver agora o comportamento de uma molécula que possui todos os seus pares compartilhados. Vejamos a molécula de pentacloreto de fósforo. Essa molécula formada por um átomo de fósforo e 5 átomos de cloro. Essa molécula, por não possuir tensões de pares compartilhados, tem uma geometria bem harmônica, com ângulos de 90 graus e 120 graus. A geometria dessa molécula é chamada bipiramidal trigonal. Bipiramidal
pela formação de duas pirâmides unidas pela base e trigonal pela existência de três faces. Agora vamos imaginar o que aconteceria com essa geometria molecular se caso tivéssemos uma tensão produzida por um par não compartilhado. Então vamos escolher agora exatamente essa molécula, uma molécula semelhante à anterior, porém com um átomo central e 5 átomos ligados a ele. Eu escolhi essa molécula, que é a molécula de pentafluoreto de iodo. É uma molécula muito bonita até. Observe que a geometria é bem diferente em relação à molécula anterior. Nós temos uma molécula formada por um átomo central de iodo e 5 átomos de flúor ligados a ele. Pela existência de um par não ligantes, ocorre uma repulsão nas ligações de tal maneira que todas estão em ângulos de 90 graus. Nesse arranjo formado, a molécula adquire uma geometria que é uma pirâmide de base quadrada. Essa molécula é mais tensionada do que a anterior, porque você tem ângulos menores. Vamos agora a uma molécula bastante interessante, que é a molécula de tetrafluoreto de xenônio. Essa molécula possui o átomo central de xenônio e 4 átomos de flúor ligados a ele, a formação de 2 pares isolados no átomo central, e esses pares estão situados em posições opostas em relação ao átomo de xenônio. Cada um deles gera 4 repulsões a 90 graus, as quais são anuladas pelas 4 repulsões do par isolado oposto. O resultado disso é uma geometria de um quadrado planar. Vejamos agora a molécula de metano. A molécula de metano é uma molécula formada por um átomo de carbono central e 4 átomos de hidrogênio. Os átomos de hidrogênio estão dispostos no espaço de tal maneira a formar uma figura geométrica que é um poliedro de 4 faces triangulares, chamado tetaedro. Em um tetraedro, os ângulos formados
possuem medidas de 109 graus e 28 minutos, ou poderemos aproximar 109 graus e meio. Isso pode ser comprovado experimentalmente. Veremos agora a molécula de hexafluoreto de enxofre. Já a molécula de hexafluoreto de enxofre é formada por um átomo central de enxofre ligado a 6 átomos de flúor. Sua disposição no espaço dá origem a um octaedro.